Leitura diária da Bíblia, dia 39. Antigo Testamento, Êxodos 1, Êxodos 2, Êxodos 3. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram em Egito com Jacó, cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Azer. Assim, todas as pessoas que descenderam do corpo de Jacó foram 70. Porém José estava no Egito. Depois que morreram José, todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel cresceram e multiplicaram, e foram aumentados e fortalecidos grandemente, de maneira que a terra encheu-se deles. Levantou-se, entretanto, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós. Agora, pois, sejamos astutos para com ele, a fim de que não se multiplique, e aconteça que caso venha guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós, e saia desta terra. Então puseram sobre o povo de Israel capatazes para os oprimirem com trabalhos forçados, e edificaram a Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés. Porém, quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e cresciam. Por isso eles detestavam os filhos de Israel. Assim os egípcios fizeram os filhos de Israel servirem duramente, e amargaram a vida deles com dura servidão, em fazerem barro e tijolos, em todo o trabalho do campo, e em todo o seu serviço, ao qual os obrigavam com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, e outra Puá, e disse-lhes: Quando fizerdes o parto das hebreias, e olhardes os assentos, se for filho, matai-o, e se for filha, então viva. Mas as parteiras temerão a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes mandara, em vez disso, preservaram a vida dos meninos. E o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: Por que fizestes isto, que preservastes a vida dos meninos? As parteiras responderam a Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são fortes, de maneira que dão à luz antes que a parteira chegue a elas. E Deus fez bem às parteiras. E o povo se multiplicou, e se fortaleceu muito. E por as parteiras terem temido a Deus, ele constituiu famílias a elas. Então Faraó deu a todo o seu povo a seguinte ordem: Lançai no rio todo filho que nascer, e a toda filha preservai a vida. Um homem da família de Levi foi, e tomou por mulher uma filha de Levi, a qual concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era belo, teve-lhe escondido 3 meses. Porém não podendo ocultar-lhe mais tempo, tomou uma cesta de juncos, e vedou-a com piche e betume, e colocou nela ao menino, e o pôs entre os juncos à beira do rio, e ficou parada uma irmã sua ao longe, para ver o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ao rio, e passeando suas virgens pela beira do rio, viu ela a cesta entre os juncos, e enviou uma criada sua que a tomasse. E quando a abriu, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E tendo compaixão dele, disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então sua irmã disse à filha de Faraó: Irei a chamar-te uma ama das hebreias, para que te crie este menino. E a filha de Faraó respondeu: Vai. Então foi a virgem, e chamou a mãe do menino, a qual disse à filha de Faraó: Leva este menino, e cria-o para mim, e eu te o pagarei. E a mulher tomou ao menino, e o criou. E quando cresceu o menino, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e pôs-lhe por nome Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. E naqueles dias aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos, e viu suas cargas,
e observou a um egípcio que feria a um dos hebreus, seus irmãos. E olhou a todas as partes, e vendo que não parecia ninguém, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. E saiu ao dia seguinte, e vendo a 2 hebreus que brigavam, disse ao que fazia a injúria: Por que feres a teu próximo? E ele respondeu: Quem te pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao egípcio? Então Moisés teve medo, e disse: Certamente esta coisa é descoberta. E ouvindo Faraó este negócio, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante de Faraó, e habitou na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. Tinha o sacerdote de Midian 7 filhas, as quais vieram a tirar água, para encher os bebedouros e dar de beber às ovelhas de seu pai. Mas os pastores vieram, e expulsaram-nas. Então Moisés se levantou e defendeu-as, e deu de beber às suas ovelhas. E voltando elas à rua ao seu pai, disse-lhes ele: Por que viestes hoje tão cedo? E elas responderam: Um homem egípcio nos defendeu da mão dos pastores, e também tirou a água, e deu de beber às ovelhas. E disse às suas filhas: E onde está? Por que deixastes esse homem? Chamai-lhe para que coma pão. E Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual lhe deu à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra alheia. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e subiu a Deus o clamor deles com motivo de sua servidão. E ouviu Deus o gemido deles, e lembrou-se de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou os filhos de Israel, e Deus os reconheceu. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas ao outro lado do deserto, e veio a Horebe, monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça, e ele olhou, e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Irei eu agora, e verei esta grande visão, por que causa a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ia ver, Deus o chamou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não te aproximes daqui, tira teus calçados de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus. E disse o Senhor: Vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus opressores, pois conheço suas angústias. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daquela terra, fazendo-os subir para uma terra boa e larga, para uma terra que flui leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó, e tire do Egito aos filhos de Israel? E ele lhe respondeu: Vai, porque eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Logo que houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu chegar aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, se eles me perguntarem: Qual é seu nome? Que lhes responderei? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre, este é meu memorial por todos os séculos. Vai, e junta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos visitei, e vi o que se faz convosco no Egito, e disse: eu vos tirarei da aflição do Egito à terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos heveus, e dos jebuseus, a uma terra que flui leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás tu, e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, portanto nós iremos agora caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir a não ser por mão forte. Porém eu estenderei minha mão, e ferirei ao Egito com todas minhas maravilhas que farei nele, e então vos deixará ir. E eu darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, para que quando vos partirdes, não saiais vazios. Em vez disso pedirá cada mulher à sua vizinha, e à sua visitante vasos de prata, vasos de ouro, e roupas, os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis ao Egito. Novo Testamento, Mateus 26, 1-30. E aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, disse aos seus discípulos: vós bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas, e os anciãos do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. E conversaram a fim de, usando mentira, prenderem Jesus, e o matarem. Porém diziam: não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro, de óleo perfumado de grande valor, e derramou sobre a cabeça dele, enquanto estava sentado à mesa. E quando os seus discípulos viram, ficaram indignados, dizendo: para que este desperdício? Pois esse óleo perfumado podia ter sido vendido por muito, e o dinheiro dado aos pobres. Porém Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que perturbais a esta mulher? Ora, ela me fez uma boa obra. Pois vós sempre tendes os pobres convosco, porém nem sempre me tereis. Pois ela, ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para preparar o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho em todo o mundo for pregado, também se dirá o que ela fez, para que seja lembrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes, e disse: o que quereis me dar, para que eu o entregue a vós? E eles lhe determinaram 30 moedas de prata. E desde então ele buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus lhe perguntar: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade a um tal, e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está perto. Contigo celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia lhes mandado, e prepararam a Páscoa. E vindo o anoitecer, ele se assentou à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um deles começou a lhe perguntar: por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. De fato, o Filho do Homem vai assim como dele está escrito,
mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a tal homem se não houvesse nascido. E Judas, o que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, e o partiu. Então o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos, para o perdão de pecados. E eu vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia, quando convosco beber, novo, no reino do meu Pai. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Salmos. Psalme 19, 1-6. Salmo de Davi, para o regente. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Dia após dia ele fala, e noite após noite ele mostra sabedoria. Não há língua, nem palavras, onde não se ouça a voz deles. Por toda a terra sai sua corda, e suas palavras até o fim do mundo, para o sol ele pôs uma tenda neles. E ele é como o noivo, que sai de sua câmara, e se alegra como um homem valente, para correr seu caminho. Desde uma extremidade dos céus é sua saída, e seu curso até as outras extremidades deles, e nada se esconde de seu calor. Desde uma extremidade dos céus é sua saída, e seu curso até as outras extremidades deles, e nada se esconde de seu calor. Amado Senhor, vemos o teu coração pelos que sofrem e a tua disposição de interromper teus planos por causa de uma única pessoa necessitada. Ao contemplarmos a cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo, fortalece nossa fé no teu poder sobre a doença e a morte. Ajuda-nos a atravessar a multidão para te tocar e a crer mesmo quando toda a esperança parece perdida. Que possamos experimentar o teu poder de ressurreição em todas as áreas de nossas vidas. Com os corações elevados ao Senhor ressuscitado, dizemos amém.